E assim damos início, então, a este segundo painel do segundo dia do nosso evento sobre inovação e tecnologia. Como palestrantes, gostaríamos de convidar ao palco, primeiramente, o gerente de inovação do Sebrae RJ, Paulo Roberto César de Andrade. A diretora de Innovation Development da PricewaterhouseCoopers, Vivian Muniz. E o sócio da Ipanema Ventures, Carlos Mário Gomes de Almeida. Como debatedores, convidamos agora, então, a gerente de inovação do BNDES, Isabela Brod. A gerente de inovação da Firjan, Gabriela Ishimura. E na mediação, teremos a participação do sócio da Bozano Investimentos, Fernando Silva. Composto o painel, então convido para que se acomodem. Passo a palavra e a condução dos trabalhos, então, para Fernando. O painel é todo seu. Muito bom dia. Queria agradecer ao Tomás pelo convite, parabenizar a todos aí pela presença no evento. Esse painel aqui a gente vai falar sobre inovação e tecnologia, né? Duas palavrinhas mágicas que vem mudando e transformando a vida de todo mundo. Eu digo que é uma época muito boa para estar vivo, né? Eu que sou viciado em inovação e tecnologia, poder experimentar tudo que está acontecendo no mundo, todas as transformações nos diferentes setores, isso a gente vai abordar muito hoje aqui, sobre essas transformações que estão acontecendo, no meu período de vida, onde eu estou podendo aproveitar isso, experimentar e ser transformado e impactado, isso é muito rico. Então, a ideia do painel hoje é a gente abordar um pouco quais são as tendências de inovação, tecnologia, questões de políticas públicas para fomentar esse desenvolvimento aqui no Brasil, as dificuldades que a gente eventualmente tem, né, na criação de grandes players globais de inovação brasileiros, genuinamente brasileiros, né? A gente tem visto a criação dos unicórnios, mas em boa parte, se não a totalidade dos unicórnios, são, na verdade, copycats de ideias que são inovações vindas de fora e não uma inovação genuinamente brasileira. Por que isso está acontecendo? Então, a ideia é a gente explorar um pouquinho essa discussão. Então, sem me alongar muito mais, eu queria passar a palavra para... a primeira vai ser a Heloísa. Sou eu, tá? Então, tá bom. Então, Heloísa sou eu, tá? A Heloísa é diretora do Sebrae, tá? De Isso é inovação. Isso é inovação, né? O Sebrae é múltiplo, também não tem problema. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo César, sou coordenador de base tecnológica do Sebrae. E vou falar um pouco do Sebrae. Deixa eu pegar aqui essa tecnologia de ponta. Vamos lá. Bem, eu não sei se todos conhecem o Sebrae, mas o Sebrae é uma entidade privada que administra recurso público. E esse recurso vem do INSS, 0,3%, que dá um total de 3,1 bilhões. Como é distribuído? Isso é distribuído para todos os estados, de acordo com a importância, tá? Em termos de micros e pequenas empresas. E o Sebrae Rio de Janeiro tem em torno de 150 milhões, onde 60% desse dinheiro volta para o mercado para aplicação no desenvolvimento do empreendedorismo e fortalecimento das micros e pequenas empresas. Só para contextualizar. E eu trouxe aqui para a gente falar um pouco do Sebrae Rio, que é a nossa praia. Senão a nossa praia está aqui, né? Então é muito legal falar do Sebrae Rio, porque o Sebrae ele conecta, pelo menos articula para a conexão, todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo do Rio. Por sinal, o Juntos pelo Rio está com um mapeamento
já lançou o mapeamento do ecossistema de inovação e empreendedorismo, tá? Que vale a pena visitar. Depois é só pegar com o Caio, eu não sei se o Caio está aí, mas pegar com o Caio o site, mas só entrar no Juntos pelo Rio, que vocês conseguem acessar o site. Isso para vocês se empoderarem, porque essa plataforma é uma plataforma viva, que vai ter uma curadoria do Juntos pelo Rio. Então, não é simplesmente um lançamento de um livro sobre o ecossistema, e sim uma plataforma viva, onde a sociedade se empodera e toma conta para que isso fique atualizável. Tá? Bem, falando do Sebrae, o Sebrae trabalha basicamente com 4 eixos: informação, capacitação, consultoria e acesso ao mercado. O Sebrae, ele atua em todos os estados. Ele tem atuação global. Global assim, Brasil. Como eu chamo global, porque Brasil é quase um continente, né? Então, ele atua muito, falando em políticas públicas, né? Nessa articulação com políticas públicas. Por sinal, nós estamos falando sobre inovação, nós estamos falando sobre blockchain em cartórios. Blockchain na Juscerja. Para fazer o quê? Para que a gente abra, como já disseram, a dificuldade de abrir empresa no estalar dos dedos, como a gente abre. Hoje pode abrir na Estônia, daqui. A gente tem que ser assim também. Bem, ela atua com serviços e tem um serviço excelente chamado Sebrae Tech de inovação. E isso, para quem quer inovar, principalmente em economia tradicional, tá? Gerar inovação, quer desenvolver um site, uma nova marca, um novo design de produto, pode utilizar o Sebrae Tech. O Sebrae entra com 70% e o empresário entra com 30%. Isso facilita o início de implementar tecnologia e inovação para ganhar mercado. Bem, no Sebrae do Rio, nós temos também a área de projetos. E essa é a minha área. Eu tenho 4 grandes projetos. Primeiro, economia digital, que o foco é trazer empresas tradicionais com tecnologia para eles ganharem mercado. O fortalecimento das empresas de TIC, que eram as startups de antigamente. Elas estão se reinventando. E elas precisam de inovação. Então, nós estamos levando inovação para a TIC e trazendo TIC também para atuar como spin-offs em projetos inovadores. Sebrae Startup Way, esse é muito legal, porque nós começamos o projeto de startups em 2012, quando, na verdade, pouco se falava no Brasil de startups. Tinha 21212 aqui no Rio, por sinal, um ecossistema fantástico. E a gente começou a atuar em 2012 justamente para promover isso. Nós conseguimos recursos do Nacional e finalizamos o primeiro projeto em 2015, onde passaram pela mão do Sebrae 350 ideias. Dessas 350 ideias, 25% se transformaram em empresas e 5% desses 25% já estavam faturando mais de 500 a 1 milhão ano. Isso é resultado. E o que a gente espera fazer é trazer resultado com todas essas conexões. Nós começamos também um projeto, ano passado, de bioeconomia. É interessante que esse projeto ele foi um marco na junção academia-mercado. Para vocês verem, nós estamos fazendo, junto com a UERJ está fazendo, na verdade, um Demo Day de patentes. Né? Por quê? Patente não vale nada a partir do momento que você não aplica ela. Senão é só custo. Como eu transformo custo em negócio? Então, vamos inovar. Né? E eles estão fazendo isso. Esse link com a academia foi fundamental. Porque o mindset da academia
ainda é antigo. Haja vista que, com a lei de inovação, a possibilidade de eles mudarem é grande, mas ainda é travado. A gente tem que fazer uma mudança de mindset dentro da academia. Trazer o professor dizendo, olha, você é inovador, a sua pesquisa é fundamental para a sociedade. Por que não levar ela para a sociedade? Bem, nosso foco, ampliar as ações em conjunto com o ecossistema. Eu vou ver se eu não me alongo muito para a gente poder debater mais. Ampliar as ações com o ecossistema. Nós fazemos Juntos pelo Rio, nós estamos com a Rio Info, nós estamos com a SEF, nós estamos com um programa junto ao governo do estado, que é o Startup Rio, que fecha hoje as inscrições para 2019, tá? Que é um programa que leva até 96 mil em ideia, aplicar até 96 mil em ideia para 100 ideias. E a gente está levando isso também para o interior do estado. Outro foco, transversalidade. Tecnologia e inovação ela é transversal a todos os mercados. Tá? Seja óleo e gás, que é um Rio de Janeiro, é quase a base, né? Mas temos turismo aí, que precisa ser fomentado, mas o turismo por si só não consegue acontecer se toda a infraestrutura, segurança, toda a parte de infraestrutura do Rio de Janeiro não estiver pronta para isso. Senão a coisa não acontece. Alimentos, moda e economia criativa. Nós temos o centro de referência do artesanato, que é excelente, maravilhoso, tá? É nacional. Vale a pena a visitação na Praça Tiradentes. Como a gente atua? Através de hackathons, através de desafios, através de eventos e através de games. É interessante que nós começamos o Games ano passado, na Geeks and Games Festival, e descobrimos que nós temos uma universidade de games em Paulo de Fronten. Games é um mercado bilionário. Por que eles não pensam negócio? Então, a gente está trabalhando com eles justamente para essa mudança de mindset para negócio. Bem, ampliar o desenvolvimento das redes colaborativas e o empreendedorismo inovador. Com o quê? Cursos, trabalhando junto a coworkings, porque lá está o início de tudo, né? Os coworkings estão se ampliando, né? As aceleradoras estão se ampliando no Rio de Janeiro. Então, tem um mercado para a gente atuar no desenvolvimento dessa nova geração, e eu digo sempre o seguinte, a gente não está vivendo uma era de mudança, e sim, nós estamos vivendo uma mudança de era. Isso significa que está mudando tudo. Está mudando a fórmula de trabalhar, a fórmula de estudar, o formato de se comunicar. Hoje nós estamos vendo todas as campanhas políticas indo para a internet, sendo através de redes, se multiplicando, as pessoas se reunindo através das redes. Então, o impacto é enorme no país. E a gente trabalha também com missões. Esse ano nós já fizemos o TechCrunch Disrupt, que nós levamos 20 empresas iniciantes, 20 startups, para o Vale do Silício, no desenvolvimento, com foco em desenvolvimento internacional. Eles não vão fazer negócio, tá? Eles vão se desenvolver em termos de mindset. Eles vão mudar o mindset deles. Eu falo mindset muito, porque é como a gente trabalha, tá? Porque a gente vive num mundo quadrado, por incrível que pareça, ainda quadrado. E vamos fazer o Web Summit, não esse ano, mas, se Deus quiser, em 2019. Está indo a gestora, está indo lá para Portugal em novembro, para ver o formato, fazer as articulações para a gente levar até 20 empresas já um pouco mais maduras para ganhar o mercado comum europeu, porque Portugal tem uma iniciativa bem interessante, Portugal 2020. Mas para quem quiser atingir o mercado comum europeu,
é interessante o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado com as missões, porque se a gente não transformar o nosso interno, nossas políticas internas, para que a startup se mantenha no Brasil, a gente não vai fazer internacionalização, a gente vai fazer exportação de startup. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E conectar a rede de parceiros, tá? Como um hub de inovação. É o que a gente faz, a gente tem articulação, a gente tem capilaridade e estamos fazendo isso. Tá bom? E a gente quer conectar todo mundo. Nós vimos aqui fábrica de startups, FINEP, não falta dinheiro. Falta trilha de desenvolvimento. E como acessar esse capital? Capital semente, um capital para desenvolvimento e o capital para pesquisa. Bem, para finalizar, são 4 coisas que nós trabalhamos muito e que a gente vê que pode mudar o Rio de Janeiro, que é a colaboração, a aproximação entre academia e empresa, principalmente para compra e aquisição de inovação aberta. E hoje eles estão fazendo hackathons e muitos deles viram uma contratação em vez da utilização e o fomento para o desenvolvimento dessa startup. Ganham o mundo. E eles como clientes ou investidores. Então, fomentar a corporate ventures é muito importante. Fortalecimento institucional, justamente para a gente não ver, né, a lei de investimento anjo que a gente conseguiu aprovar cair por terra porque a Receita Federal veio com taxação de 25% sobre o lucro, que acabou com o negócio. E a conexão intersetorial, por quê? Existe uma pluralidade aqui no Rio de Janeiro. E nós temos inteligência demais e muitas empresas. Nós temos as maiores empresas de telecomunicações do Rio. Nós temos a Petrobras. Óleo e gás aqui é enorme. A cadeia produtiva de óleo e gás é enorme. Temos metal mecânico. Então, a gente precisa fazer essa conexão. Tá bom? Esse é o meu recado. Muito obrigado. Sou César de Andrade. E se vocês quiserem, a gente está aí depois para conversar um pouco mais. Obrigado. César, obrigado. Realmente o papel do Sebrae ele é muito interessante, né? Vocês estão literalmente na trincheira, ali, na fronteira, ali, na base da pirâmide, capturando esses empreendedores que estão, assim, o pessoal que está querendo empreender está super desassistido e, assim, é um oásis quando você vê o Sebrae ali, dá todo o conforto que vocês dão, todo esse direcionamento. E o Felipe Borsato até colocou, né, quer dizer, no painel anterior, né, que você tem alguns gaps de, por exemplo, fundos para um determinado cheques, etc., mas a articulação de todos esses agentes aí, em toda a cadeia, né, desde dos grandes fundos até as pequenas iniciativas e os agentes locais de organização dos ecossistemas de empreendedorismo, essas engrenagens têm que estar muito bem azeitadas e funcionando. Então, acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito interessante. Vivian, vamos falar um pouquinho, então? Alô? Oi. Prazer. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de dividir um pouco aqui meu ponto de vista relacionado à tecnologia. Eu sou formada em tecnologia, fiz ciências da computação, trabalho na PwC já tem um tempinho, sou lá o lado mais nerd da PwC, acho que muitos de vocês conhecem a PwC muito pela questão de auditoria. E a gente vem fazendo uma série de estudos e desenvolvendo junto com clientes projetos bastante disruptivos. Então, eu gostaria de dividir aqui com vocês, na verdade, um pouco de toda essa questão de tendências tecnológicas e disrupção, e que tem muito a ver com inovação. Apesar de eu ser da área sou de tecnologia, eu sempre digo que inovação não é tecnologia. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria deixar aqui, dividir com vocês. Inovação não é apenas tecnologia, pode ser, né, inovação, a tecnologia ela vai viabilizar a inovação, mas ela não a gente não pode dizer que ligar diretamente esses termos inovação com tecnologia não está certo, né? Inovação é muito maior do que isso.
No nosso entendimento, né, na minha experiência, inovação é quando a gente realmente consegue melhorar a vida das pessoas. E isso é feito através de tecnologia, isso é feito através de cultura, isso é feito através de atitude, isso é feito através de articulação com a iniciativa pública, privada e inclusive, com outros setores. Então, assim, na verdade, ela é muito maior do que isso. Outro conceito que eu queria dividir com vocês é a questão de tendências e disrupção, que se fala muito, né? São termos que hoje acho que você começou até falando, né? Hoje vamos falar de tendências, né? Inovação, mas são dois termos também diferentes, tendências e disrupção. Não sei se vocês sabem a diferença entre eles, mas achei que era melhor, inclusive o tema da minha fala aqui é a questão de tendências tecnológicas e a disrupção que isso causa. Então, achei que era legal também a gente já separar esses dois conceitos. Tendência é uma mudança confortável, é aquela mudança que é mais previsível, né? Então, é uma tendência. Eu olho dados estatísticos, eu entendo que o passado para olhar para frente. Já a disrupção é diferente. Eu me transporto para o futuro e olho para o passado. É aquela mudança totalmente que ninguém não previa. É aquela mudança que ela é realmente desconfortável. É aquela mudança que quando alguém faz, você vira e fala, caramba, como é que eles conseguiram pensar nisso? Ela é realmente algo imprevisível. Então, as tecnologias que eu vou dividir aqui com você e com todos vocês, elas são tendências e que podem causar uma disrupção no modelo de negócio, podem causar uma disrupção na sociedade. E é isso que a gente tem que estar preparado daqui para frente. Bom, basicamente eu vou falar um pouco das megatendências, são questões globais que a gente tem, que a gente está vivendo, e depois eu falo um pouquinho de que isso influencia o nosso comportamento e, por fim, as tecnologias, tá? Então, as megatendências, a PwC tem um estudo onde ela lista 5 megatendências, ou seja, 5 grandes vertentes que estão fazendo com que o nosso mundo ele realmente caminhe vá para um outro sentido e que a gente, na verdade, precisa muito de inovação para ajudar a estruturar e resolver esses problemas. O primeiro deles é urbanização acelerada. Em 2030, a gente vai ter 41 megacidades. Hoje nós temos 21. Nós estamos em 2018. Esse número é da ONU, tá? Então, em 2030, a gente vai ter 41 megacidades com mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, teremos cidades mais populosas. A segunda é a questão de mudanças demográficas. Então, em 2050, o número de pessoas acima de 60 anos vai se igualar com o número de pessoas de 1 a 14 anos. Ou seja, aquilo que a gente conhecia como pirâmide começa a ficar mais com uma cara de quadrado. Isso, a questão previdenciária em cima disso, que a gente tem discutido tanto, imagina o impacto. Dado que a gente tem, então, cidades mais populosas e a gente vai ter pessoas vivendo mais, a gente também vai ter uma questão relacionada a deslocamento do poder econômico, onde o poder de compra de países do E7, onde nós fazemos parte, vão se igualar com os países do G7. Na verdade, vai até ultrapassar. Ou seja, as pessoas vão ter um poder de compra maior desses países emergentes. Dado isso, o consumo aumenta e, obviamente, a gente tem a questão das mudanças climáticas. E aí, além disso, a escassez de recursos. E aí a gente está falando aqui de 40%, um aumento de 40% de consumo de água, 50% de energia, 35% no consumo de alimentos. Então, a gente também tem a questão de clima e de recursos escassos. E, por fim, avanços tecnológicos. Desculpa que passei. E avanços tecnológicos, onde a gente tem os consumidores muito voltados para o que a gente chama, esse é um termo que a gente utiliza na PwC, do always on, ou seja, eu sempre tenho que estar conectado. Quem esquece o celular hoje em dia em casa, parece que a gente se sente pelado, né? Parece que está faltando alguma coisa, você fica desesperado, você fala, bom, eu particularmente sou desse tipo, né? Fico desesperada, assim, eu tenho que voltar, tenho que pegar, eu não consigo mais, né? Ele é praticamente uma extensão, ele é meu 6º dedo, assim, ele é a extensão do meu corpo. Então,
a questão do always on está mudando muitos comportamentos, né? Tudo isso, quando a gente discute essas mudanças, essas tendências globais, e conversa, por exemplo, com os líderes do setor privado, quais delas vocês acham que, para eles, seria a tendência mais importante, mais relevante? Alguém chuta? Deslocamento? Por incrível que pareça, é a questão aí da tecnologia. É o avanço tecnológico. Loucura, né? A gente está falando disso, cara, a gente pode ficar sem água. A gente pode ficar, né, sem... A gente está falando de deslocamento do poder. A gente pode, isso é uma pesquisa global da PwC. E o primeiro tema que vem como o grande impacto no modelo de negócio, né, nos negócios do setor privado, é avanços tecnológicos. Isso é muito explicado por conta de que a gente hoje já sente o impacto, né? As outras questões, quando a gente fala de urbanização, elas estão mais distantes e talvez a gente ainda não sinta esse impacto hoje em dia. A gente discute muito o futuro, mas a gente tem pouco impacto na nossa vida atual. A gente continua vivendo a nossa vidinha e está tudo certo. A questão de avanço tecnológico, não. Todos nós aqui já somos impactados pela tecnologia, pela transformação digital, por tudo isso. Então, todo mundo aqui, de alguma forma, já tem muita influência tecnológica. E, por isso, esse acaba aparecendo, a visão mais de curto prazo acaba aparecendo como o número 1. Né? E o que está mudando, então, já que é a questão tecnológica, o que faz com que essas pessoas elas fiquem... A gente tem essa mudança de comportamento desse always on, que a gente fala, ou seja, sempre conectado, 100% conectado. São 4 grandes drivers que a gente lista aqui. O primeiro é a questão do social, das redes sociais. Né? Hoje em dia, quem aqui, antes de reservar uma pousada ou um hotel, não busca recomendação, não olha ali no site quais são as recomendações, os comentários e tudo mais. Todo mundo, né? E globalmente, na pesquisa que a PwC fez, a gente levantou que 55% das pessoas elas realmente são influenciadas devido a comentários de familiares, amigos e até mesmo de pessoas que não conhecem. Né? A questão do mobile também é outra grande influência. A partir do momento que você tem o seu computador, o seu tablet, o seu notebook, você pode levar para qualquer lugar, isso também muda muito a questão de comportamental. Né? E aí a gente tem um aumento, ano a ano, gigantesco do número de devices mobile que são adquiridos. O Brasil, a gente já tem, na população brasileira, a gente já passou, né, o número da população versus o número de smartphones. São 210 milhões de brasileiros versus 220 milhões de smartphones. Olha que maravilha, né? Então, a gente já passou. Na questão de analytics, obviamente, a partir do momento que a gente entende, consegue capturar esses dados, as experiências são muito mais personalizadas. Eu, por exemplo, adoro entrar num Pão de Açúcar e já receber no meu device, no meu mobile, no meu celular, ali um pop-up, na verdade uma mensagenzinha falando, olha, o shampoo que você gosta está tantos % mais barato, ou você compra sempre tal produto, você tem 10% de desconto. É sensacional. Não tenho o que falar. Eu gosto de ser personalizada. Aposto que cada um de vocês também gostam de se sentir personalizados. E, por fim, a questão cloud, né? Que hoje o mundo virou cloud, não tem dúvida. Né? Tudo está, né? A gente consome filme que está na nuvem, né? Aposto que, né? Quantos de vocês não utilizam Netflix? Música que está na nuvem, então tudo. Nossos arquivos estão na nuvem e assim por diante. Então, o mundo está na nuvem. Bom, e aí, obviamente que a gente mudou, e o brasileiro, nessa pesquisa, a gente entregou, acho que lá na frente estão entregando um QR Code com várias pesquisas da PwC, essa é uma delas, quem não pegou o QR Code, ali, né, desculpa, sou loira, eu confundo direção. Tem essa pesquisa, que é super bacana, acabou de sair, que fala muito de tendência de consumo, e onde o Brasil, gente, eu fiquei realmente espantada com o resultado disso. O Brasil é o país que dá maior exigência em relação à personalização. A gente foi o país com maior índice, o maior percentual
nessa questão de personalização de serviços, de atendimento e tudo mais. 89% está muito vinculado à nossa experiência. Ou seja, eu dou muito valor a isso, o brasileiro dá muito valor a isso. Bom, dado isso, obviamente que a gente, dado que esse mundo todo está mudando, a gente tem uma série de coisas acontecendo no mundo importantíssimas, a gente tem a questão pessoal e individual que também está mudando, a tecnologia, ela entra como grande viabilizador e ela entra como uma força muito grande e que vai impactar cada vez mais a nossa vida. Ela pode impactar, ela vai impactar não somente individualmente, como coletivamente. E aí a gente fez um scan de 150 novas tecnologias, então, são muitas tecnologias novas, a gente chama isso de tecnologias emergentes, muitas delas que a gente nem conhece muito bem o nome, por exemplo, surveillancing, memes history. Gente, tem tecnologia. Fiquem tranquilos, eu não vou passar todas essas aqui, não vou passar 150. Eu vi, já entrou em pânico aqui na frente. O pessoal já entrou em pânico, mas eu não vou passar, fiquem tranquilos. Mas são muitas tecnologias, né? E aí a gente fez um trabalhinho já fácil aqui para vocês, onde a gente conseguiu, esse trabalho já é de 2016, um estudo da Price, que a gente seleciona as 8 tecnologias que são as grandes tendências. Esse trabalho é de 2016 e vejam que são essas tecnologias, são realmente as tecnologias que até hoje a gente tem discutido e vem, inclusive, vendo as empresas se movimentarem, né? Então, a gente está falando aqui de internet das coisas, que foi bastante citado já nas outras palestras, realidade aumentada, realidade virtual, as duas são sempre muito juntas, inclusive trabalhadas, blockchain, inteligência artificial, impressora 3D, drones e robôs. Então, essas são as 8 tecnologias que realmente estão influenciando, impactando bastante e que podem, sim, dependendo da solução, trazer uma solução disruptiva, tá? E aí, diante dessas 8 que a gente tem, no caso, só citando alguns exemplos, eu não vou me aprofundar muito por conta do tempo, mas só trazendo alguns exemplos, quando a gente fala de realidade aumentada e realidade virtual, a gente está falando, isso é muito utilizado em games, né? Não sei se alguém aqui já jogou Pokémon Go, mas, por exemplo, é um grande exemplo disso. Além disso, isso realidade aumentada e virtual está sendo muito utilizada hoje na área da medicina. Já existem aqui no Brasil estudantes, na verdade, residentes, treinando para cirurgias com a realidade virtual e aumentada antes de fazerem realmente cirurgias em pacientes. Isso a gente já tem no Brasil. Então, isso sim é uma disrupção, né? A gente utilizar esse tipo de tecnologia para a gente conseguir se desenvolver como cidadãos, para realmente impactar positivamente a sociedade, isso sim é uma disrupção. No caso de drones, aqui no Brasil é muito utilizado, principalmente na parte de construção, na parte de agro. Na parte de construção é feito vistoria e acompanhamento de obra durante todo o período das obras, a gente tem até alguns projetos relacionados a isso. E na parte de agro, que começou com agro, né, para fazer todo o mapeamento de campos, né, de áreas e tudo mais, então também drones também já são bem utilizados. A Domino's Pizza, vocês conhecem a Domino's? Já ouviram falar? Que a Domino's é uma pizzaria americana, mas que tem aqui no Brasil, e eles já estão testando a entrega de pizza com drones nos Estados Unidos. Então, logo mais vocês esperem que vai vir alguma coisa aí pousando na casa de vocês, entregando pizza. Impressora 3D, que a gente também é muito utilizada na indústria 4.0, está sendo bem utilizada. Hoje, diversas peças de aviões, por exemplo, são feitas com impressora 3D. A Barilla soltou também tem um vídeo, para quem quiser só jogar no YouTube e procurar, da Barilla, muito legal, a impressora 3D, o macarrãozinho, imprime o macarrão. Tá, terminando. IoT, então, toda a parte já foi falada, acho que o BNDES vai falar bastante, a parte de robotização muito vinculada com indústria 4.0, que acho que o pessoal aqui também do painel vai comentar. Blockchain, que acho que já foi citado para a parte de contratos, acho que essa para mim, blockchain e inteligência artificial são as duas que eu apostaria como futuro.
são as duas tecnologias que eu acho que vão realmente transformar a blockchain para desburocratização, tanto de governo como iniciativa privada. Hoje ela é utilizada, obviamente ficou muito conhecido com a parte de criptomoedas, mas acho que essas duas são... blockchain acho que vai realmente vai mudar muito a forma como a gente faz negócios. E inteligência artificial, que não é por nada, mas aqueles 3 Azinhos, as empresas hoje mais valorizadas, né, que são os 3 As que a gente chama, que é Apple, Amazon e a Alphabet, que é a dona da Google, é a tecnologia que elas mais investem e compram startup uma atrás da outra em cima de inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial já é usada em várias coisas, o próprio buscador do Google é um baita exemplo e case de inteligência artificial. Assistentes pessoais, por exemplo, várias lojas, a Magazine Luiza tem um caso muito bacana de assistente pessoal e tal. A combinação disso tudo é que vem daí, eu acho que a disrupção, vem daí a nossa, acho que esse salto que a gente poderia dar aqui no Brasil. E aí, por isso que eu acho muito bacana a gente ter centros e núcleos, na palestra anterior falou bastante disso, desses institutos, a gente precisa sim ter no Brasil como um todo, em todas as regiões, áreas onde se fomenta esse tipo de tecnologia em conjunto para a gente realmente conseguir trazer novas soluções e a gente conseguir exportar essas tecnologias. Então, eu acho que esse é o caminho, tá? Bom, vou terminar por aqui. Eu tinha mais um videozinho, mas acho que não vai dar tempo, né? Dá? Sério? Obrigada, gente. Então, vamos lá. Que é um vídeo que exemplifica todas essas tecnologias, tá? From the moment we wake to the moment we sleep, our lives are being transformed by technology. The pace of change is extraordinary. And with every innovation, that pace of change increases. Where some see disruption, others see a mobile workforce. The future of commerce. A more connected health service. The world's most secure transaction. The end of complex supply chains. Technology enables you to constantly create new competitive advantage. The world is exploding with potential. The world is in beta. Isso aí. Tá no YouTube, chama The World is in Beta. Eu sou super otimista em relação ao nosso futuro. Eu acho que eu acho que o Brasil tem um grande potencial, trabalho muito para isso, trabalho muito com startups, faço mentoria nas minhas horas vagas, final de semana passada inteira eu trabalhei junto com pessoas, co-criando e pensando em coisas novas. Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais abrir o nosso olhar, abrir essa perspectiva, ajudar o Brasil a se desenvolver, porque eu acho que vem por aí um futuro muito, muito promissor para todos nós. Obrigada. Obrigado, Vivian. Realmente é muito interessante ver o impacto que essas tecnologias vão ter aí na sociedade, pegando até um pouco da terminologia, né, da disrupção, que em geral não é tão confortável, né, quem é impactado, e fazendo um gancho com a palestra que o Carlos vai passar, é interessante você analisar na história da civilização, né? Quer dizer, você teve as revoluções industriais, hoje a gente está vivendo a chamada quarta revolução industrial. Se você olhar, por exemplo, a segunda revolução industrial, onde foram criadas as máquinas a vapor para substituir predominantemente o trabalho manual que era feito, houve uma destruição de empregos, mas uma criação de novos empregos qualificados, né, mais qualificados. Essa revolução industrial ela é diferente.
porque ela está sendo drivada principalmente por internet das coisas e automação, né? Que a gente fala de inteligência artificial, machine learning, automação. Por definição, quando você cria um negócio que é automatizado, em tese você não precisa mais do humano supervisionando. Então você está tendo um índice de destruição de empregos muito maior do que o índice de criação de novos empregos. No futuro, concordo, a humanidade, a automação vai ser muito bom, vai dar muito mais conforto. Mas esse é um problema que a sociedade vai ter que lidar agora, porque vai impactar a vida de todo mundo que está aqui. Né? Como é que a gente vai lidar enquanto sociedade com essa destruição excessiva de empregos, né, que estão sendo substituídos por um processo automatizado que não precisa mais do humano? Tá? Então isso é importante, eu acho que tem um pouco a ver com o que o Carlos vai falar também. Carlos, bola contigo. Obrigado. Obrigado a todos. Essa minha conversa, nas últimas 4 semanas, eu tenho dado uma vez por semana e para jovens só. Então, eu consegui ir na PUC, falei 2 vezes assim, para uns 100 engenheiros. Na UFRJ, fui lá, tinham 135, acho que engenheiros também. E na Estácio, na Estácio tinham 135 também. Então, o público era para os caras mais jovens. Como eles empreenderem, se inspirarem e fazerem suas empresas, aí, porque o emprego acho que já era. Então, vai todo mundo ter que se reprogramar. Eu sou um pouco exagerado para fazer o ponto de vista, tá? Então, já vou começar. Primeira coisa, eu acho que o ser humano está completamente obsoleto para trabalho, não se preocupem. Para se divertir, não. Continua tudo igual e melhor. Mas para trabalho, é impossível competir com os robôs de software, que a gente já está querendo agora. A gente, não sou só eu não, mas eu acho que o meu time, quando eu falo eu, é meu time. O time Ipanema Ventures, a gente está junto há mais de 20 anos, fazendo Venture Capital, mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas, Fernando conhece, e vou tentar mostrar assim, mais ou menos o que a gente tem feito nesses últimos 20 anos. Tenho vergonha de falar, eu acho que eu comecei aos 40, o meu primeiro Venture Capital, nem se chamava aqui no Brasil Venture Capital, nem eu sabia que era Venture Capital, mas pegar dinheiro com todos os amigos e parentes para fazer uma empresa de software, depois fazer um atacadista de hardware e software, e depois a IdeiasNet abriu capital na Bolsa, o meu time abriu capital no ano 2000, foi a primeira empresa de internet a abrir capital na Bolsa do Brasil e talvez do Hemisfério Sul. Logo depois veio o Submarino, mas aí a gente, na época, você vê que funciona. O BNDES tinha um fundo chamado Brasil 21, para investir em tecnologia, em empresas que quisessem fazer IPO no seu horizonte. A Dínamo do Rio de Janeiro, que era a melhor administradora de recursos do Rio, pelo menos eu achava, e fui lá e mostrei meu projeto. Na hora o cara falou, não sai, chamou a secretária, aqueles caras, Bruno Rocha, o Cacá Simas, um monte de caras bacanas. E aí, não sai, vamos fazer aqui, a gente dá o dinheiro, se dá aí um aval um pouco irresponsável, que eu nem tinha para devolver, mas tudo bem. Aí eles me deram o dinheiro e falaram, corre para fazer o IPO, então, dessas tuas ideias aí. Então, a gente juntou os times, 18 projetos, e a gente fez o IPO mais rápido da história. A gente fez em 3 meses e meio. Todo mundo falou que era impossível, mas eu consegui cansar a KPMG, Val de Advogados, o melhor escritório de contabilidade do Rio, cansar todo mundo, 3 meses virando noite, a gente conseguiu fazer o IPO na única semana que a Nasdaq caiu muito, né? E aí ela fez uma semana assim, aí com o poder de venda do meu time lá, a gente falou, opa, talvez volte. Aí todo mundo comprou nossas ações, aí depois a Nasdaq foi a 0, mas pelo menos já estava o dinheiro e a gente acelerou as empresas, elas estão por aí, muitas maravilhosas, e outras a gente fechou, é normal. Das 20 empresas, 10, eu falei, combinei com os caras, os times, 18 times. Daqui a 2 anos acaba o nosso dinheiro que a gente captou. A gente captou na Bolsa, fizemos o IPO, captamos 30 milhões, sei lá. Mais ou menos dava 100 mil por mês para cada empresa. Eu falei, olha, eu vou dar 100 mil por mês para cada um de vocês, 18, daqui a 2 anos vai acabar, quem tiver lucrativo segue, quem tiver no negativo a gente fecha, continua amigo, anos depois abre outras empresas. E exatamente aconteceu. 2 anos depois, acabou a grana, aí só podia continuar quem estava no positivo, a gente fechou as 9 empresas, não brigou, incrível, e seguiram as outras 9 que estão até hoje.
Depois eu fiz a Ipanema Ventures, que eu vou explicar também. E aí, somando as várias empresas da Ipanema Ventures, que é a minha atual, o mesmo time, a Idearnet cresceu, atingiu 1 bi no mercado, o tal do unicórnio brasileiro que eu chamo, que é 1 bi de reais. É maldade aqui, querendo no Brasil fazer muitos unicórnios de 1 bi de dólar. Então, 1 bi de reais eu já chamo unicórnio brasileiro. Então, a própria holding virou unicórnio, mas aí entrou um monte de investidores do mercado financeiro gigante, cada um comprou 15%. Foi bom para o meu time, e a gente foi ficando um sócio pequenininho. Depois foi profissionalizado e passaram a fazer mais private equity, e a gente é venture capital, coisas pequenas, startups. Nosso time é de Venture Builder, uma palavra nova que eu também nem sabia que eu era isso. Eu ouvi há um mês atrás. Venture Builder, aí eu adorei, porque é isso mesmo. A gente, além de fazer o Venture Capital, a gente cria junto à empresa, acelera, incuba, todas essas palavras. Bem, acho que não preciso ler o que está no slide, né? Vou para o próximo. Então, já contei a IPO mais rápido do mundo. O mais rápido do mundo tinha sido, eu estudei em 6 meses a Webvan, na Califórnia. Ela captou o dinheiro, acelerou, né? Umas vans que entregavam alface e alguns legumes, sei lá na Califórnia, aqueles super ricos. E aí fez o IPO mais rápido da história, captou em 6 meses. 6 meses depois fechou também, quebrou, mas isso faz parte. Lá fora faz parte, é normal. Aqui é vergonha, às vezes eterna. Isso é uma coisa que mais me mudou quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Fui para Harvard Business School. O que mais me marcou foi que lá, realmente, os caras todos já tinham falido, já tinham quebrado. E eu me lembro que no Brasil, cara, quem faliu era um desastre. O cara ficava deprimido até morrer, 50 anos deprimido. E lá não, é para o processo. Faz parte e segue. Bem, não sei se serve para algum aprendizado. Bem, agora estamos na nova era Ipanema Ventures. Eu só invisto basicamente em robótica de software, porque eu acho que todas as áreas, os robôs de software vão entrar. Um case que a gente vendeu agora em dezembro, a gente sempre foi low profile, no profile, a gente não existiu dos últimos 30 anos. Agora que eu comecei a dar palestra, já foram logo as primeiras 4 semanas seguidas nessa universidade todas, e agora o Tomás me convidou aqui, uma coincidência, porque normalmente eu diria não, a gente não fala sobre nada para ninguém. Então a gente agora inverteu. A gente agora está querendo tentar transmitir e inspirar todos os jovens brasileiros. Bem, então, robótica de software é a única coisa que a gente acredita. Eu vendi a empresa agora em dezembro para uma das 5 maiores fundos, né, estrangeiros. Não sei se eu posso falar detalhes, mas tudo bem. É melhor não falar, não custa nada. É um dos 5 maiores. Aí o combinado era não falar muitas coisas. Em todo caso, é tipo um meio unicórnio brasileiro e era de celular. Chamava-se Celular Direto. A gente era tão low profile que a gente mudava o nome da empresa assim, de 3 em 3 anos para ninguém identificar no radar nossos projetos e nossas empresas. Chamava-se Celular Direto. Foi vendido agora, já tinha outro nome. O USA, um nome estranho. Todas as áreas eram robôs de software. Então, a área de análise de crédito. Os robôzinhos iam no Serasa, você dava qualquer dado seu e ele ia no Serasa. Não sei, todos os concorrentes do Serasa faziam um score de crédito melhor do que as operadoras de telefonia. Era para fazer contratos de venda de celular, de mudança de linha, de mudança de operadora. Área, sei lá, habilitar a linha, nossos robozinhos mecânicos iam dentro do computador das operadoras e eram melhores que os próprios softwares das operadoras, que são empresas grandes e um pouco lentas. A área de marketing eram os robozinhos de software que pegavam os clientes na internet. A gente não tinha quase despesa nenhuma de publicidade e tinha infinitos clientes, vocês vão ver. O robô de vendas eram aqueles robochats que aparece uma lourinha, um moreninho bonitinho, assim, e aí, oi, tudo bem? Você está aqui navegando nesse site? Então, você deve estar querendo trocar de linha, né? Então, quando você responde, é isso mesmo, pronto, já era. Vai te levando até você fechar. E são tão naturais que os clientes até chamam, vamos ao cinema, que é a fotinha bonitinha do Avatar. Aí fala, não, vamos primeiro habilitar a linha e depois a gente fala sobre isso. E, em geral, todo mundo depois esquecia, porque tinha que pagar lá a mensalidade. Então, todas as áreas, a advocacia, todos os documentos, não precisava ir na loja para fazer celular. Então, tudo robotizado. Então, acreditem. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas acreditem. Vai ser tudo robô. E robô de software, que são os que eu entendo. Os robôs de hardware, eu não entendo bem. Os de software, eu também estão tomando todos os empregos e os humanos que conseguirem trabalhar junto com os robôs, esses serão destacados mesmo. Então, eu, pelo menos, meus filhos, amigos dos meus filhos, falam, cara, estuda aí alguma coisa que tenha ligado a algoritmos, software, inteligência artificial,
senão vocês vão ser disrupted. E as companhias que também não se adaptarem vão ser disrupted. Bem, os humanos obsoletos, como é que vai sobreviver? Eu acho que renda mínima vai ser a única solução. Sei lá, Fernando Henrique, Lula, cada um tinha um nome para essas coisas, mas Bolsa Família, acho que a maneira dos ricos não perceberem e a justiça começar no mundo, pelo menos é isso. Renda mínima para todo mundo, até para os ricos. Dá um salário mínimo para cada rico. E aí depois vai aumentando a renda mínima, até todos poderem ter não precisar trabalhar para ter o mínimo, assim, educação dos filhos, alimentação, o básico. Eu acho que os humanos terão sem precisar trabalhar. É a minha projeção para o futuro. E agora, então, vou soltar vários conceitos, senão acho que não vai dar tempo de explicar o conceito, vou só soltar o conceito, tá? Bem, inteligência artificial, todos os nossos robozinhos começam bem burros, mas o robô burro é muito mais eficiente do que um humano. Repetindo, o robô burro é muito mais eficiente do que um humano. Por exemplo, na área de call center lá, e olha que os robôs semanalmente vão ficando mais espertos. Então, conceito, universidade de robôs. Já falei para meu filho que está se formando em engenharia. Filho, daqui a 5 anos, teu negócio vai ser universidade de robôs. Nunca ouvi ninguém falar esse conceito, mas o que eu faço hoje em todas as minhas empresas, sério, eu, Carlos, contratar as pessoas que ou criam robôs, né, que são os engenheiros de software do IME, ITA, PUC, etc., e as outras, ou cria robô, ou treina robô. Quem treina robô? Pessoas normais que têm sensibilidade para entender o processo e começar a replicar, até que o programador percebe, eles tomam cerveja, na semana seguinte tomam chopp de novo, troca ideias, até que consegue replicar com um robozinho de software. Como é que é o processo de negócios. Quase tudo que a gente faz é business to business, tá? Todas as tecnologias que mudaram os seres humanos para a vida pessoal, né, WhatsApp, Facebook, não sei o quê, vai começar agora uma onda que vai mudar radicalmente para as empresas a mesma mudança. Então, preparem-se. Preparem-se. E com a inteligência artificial, os robôs vão ficando mais espertos. O exemplo que eu vou dar, então. A gente tinha no call center lá, eram 100 meninas, a gente vendia... Meninas não, 100 pessoas. E a gente vendia 9 mil linhas por mês, sei lá. E aí foi crescendo, precisamos... 9 mil linhas não, a gente... Umas 40 meninas e vendia umas entre 1.000 e 9 mil linhas. Mas você vai ver, durou uns 3 anos. Quando os robozinhos foram aprendendo, a empresa foi crescendo tanto, passou para 10 mil linhas, 20 mil linhas por mês, 40 mil linhas por mês, e o call center foi terceirizando, botamos em Saquarema 100 meninas, botamos no Recreio mais 100 meninas, já tinha umas 400 pessoas no call center, quando os robozinhos começaram a ficar menos burros, aprender um mínimo de inteligência. E aí a gente começou a vender muito mais, 60 mil linhas, 70 mil linhas, 80 mil linhas, e começou a precisar menos de pessoas. Então, 400 humanos, 300 humanos, 200, 100 humanos. Quando a gente atingiu 100 mil linhas por mês vendidas, contratos de linha, né, de passar da Oi para Vivo, Vivo para Oi, ou comprar uma nova linha, chegamos no máximo, quando a gente vendeu a empresa agora em dezembro, a gente estava vendendo 150 mil contratos de linha por mês. Esses que você vai no shopping caro, no Shopping Rio Sul, você vê lá 10 funcionários e uma pessoa comprando a linha, ou 2 pessoas comprando a linha. Cara, a gente vendia 150 mil desses por mês, praticamente sem humanos. E, cara, então, a gente era para ter 1.200 pessoas no call center, passou a ter 20. E eu insisti para não contratar, mas o presidente é um líder muito bom, que eu vou falar de líder. Ele desobedecia e contratou mais 20. Mas você vê, 40 pessoas para fazer o trabalho de 1.200. Então, é muito radical o que vai acontecer. Avisem as pessoas que você gosta para se adaptarem, antes de ter que se adaptar no tapa. Bem, quando eu faço a palestrinha para os estudantes, eu ensino eles como fazer um unicórnio deles, que a gente já fez vários unicórnios, então a gente acredita que a ideia é a última das coisas. São umas 10 coisas, mais ou menos, tá? Então, primeira coisa, um time, que eu vou falar sobre time. O mercado, escolher o mercado e ter capital. Vamos lá. Então, primeira coisa, o time. Um time de software bom. Sempre eu tento pegar um engenheiro do ITA, do IME, ou super melhor da PUC, não sei o que, de software. De preferência, se tiver um amigo de chopp deles que ele já gosta, já vem também da sala, melhor ainda. Um time de software e um líder. Com isso, já começa, já podemos fazer um unicórnio.
Próximo passo, então, é que eles se gostem, já falei, né? Que sejam parceiros, que se complementem em conhecimentos, etc. Mercado. Escolher um mercado gigante. Existem, é só ver. Quais são os 20 maiores mercados do universo ou do Brasil? Pronto, pega um dos 20 ou 30. E como é que a gente vê um que está meio dormente, aí precisa ser disrupted, você realmente fazer tudo ao contrário. Né? Vender celular sem nenhum humano, né? Passar a vender, são coisas assim, fazer tudo ao contrário. A área de telefonia era enorme, a gente está fazendo em várias áreas. A gente gostaria de fazer, por exemplo, as próximas de agro ou de medicina que o Brasil precisa, sei lá, tipo, para quem não tem seguro-saúde, conseguir imediatamente médico barato. Tem um monte de médico que não tem cliente, recém-formado, então é só juntar isso. Tem várias coisas, várias oportunidades gigantes. Então, a ideia é escalável. Por que escalável? Escalável, por exemplo, que tenha crescimentos exponenciais, que nem eu falei do exemplo do call center, ou... Não, estou rindo porque o horário acabou. Crescimento exponencial, que nem eu falei das meninas do call center, ou aquele efeito Metcalfe, aquele efeito rede. Quando você tem 2 caras, uma possibilidade de negócio. Quando você bota, sei lá, uns 5 caras, você vai ter 16 possibilidades de negócio. Se você botar 16 pontos do fax, por exemplo, você pode fazer negócio por fax com, sei lá, 96 possibilidades de fazer negócio. Ou seja, exponencial em cima de exponencial, em cima de exponencial, você cria a empresa exponencial. E grana. No Brasil não tinha isso. Algumas pessoas dizem que agora já está quase tendo, mas tudo bem. Eu consegui, pegando dinheiro do BNDES, pegando captação na Bolsa, eu acho que foi o único aqui no Rio e no Brasil, talvez, que conseguia dar dinheiro para todo mundo que tinha bons projetos, bons times em mercados assim. Então, por isso que a gente conseguiu fazer vários unicórnios. Mas é um absurdo que não se facilite isso no Brasil. Só eu. Nos últimos 20 anos, só eu. Todo mundo dizia, Carlos, só você dá grana. A gente viu mais de 1000 projetos nesses últimos 20 anos. Todo mundo fala, cara, só você, que a gente vem, fala, mostra que tem um time, mostra a ideia, etc., já dá o cheque na hora, às vezes. Para impressionar, dá o cheque na hora. Então, aí depois a gente conseguia também engrenar parceiros para a Série A, e depois a gente conseguia engrenar caras grandes, né? Que nem esses gigantes aí, vários gigantes que a gente depois vende na terceira fase. Então, não adianta ser uma ótima empresa, tudo perfeito, mas quando chega na Série A, morre. No Brasil, quase todas morrem na Série A. Agora o Brasil encheu de dinheiro para a Série A, falta ter coragem de dar o dinheiro para a galera, mas começaram a ter coragem. Então, a Série A está indo. E Venture Capital, sei lá, tem poucas no Brasil, mas espero que tenham para poder continuar acelerando as empresas. Bem, então, o que vai mudar o mundo? Vou terminar. Blockchain vai mudar tudo de novo, tá? Quem entende diz que é mais que a internet. Eu, como sou da velha guarda, assim, para mim, internet é que é legal. Mas blockchain dizem que vai ser mais. Para mim, acho que vai ser um pouco menos. Mas é assim, a internet mudou a vida de todo mundo e todas as empresas. Então, blockchain vai mudar tudo de novo. São contratinhos inteligentes, de uma maneira super banal. Então, não vai mais precisar nem de banco, nem de... Não vai precisar de nada para poder garantir a seriedade, tipo de um contrato. Vai ser tudo contrato blockchain, é muito fácil. Todas as empresas agora estão botando, para todos os contratinhos de qualquer coisa, você tenta botar blockchain. Robozinho, já falei à vontade, não vou mais falar. E algoritmos, tudo vai ser algoritmos. Então, agora, conceitos. Para terminar, é o último, são esses 2 conceitos. Então, como todo mundo vai ser superado pelos robôs, e tudo bem, a gente vai aprender a se adaptar e usar os robôs para a gente, para nos ajudar no trabalho. Então, o ideal vai ser robô com humano, juntos. Mas a gente não chegou ainda bem nisso, estamos aprendendo, né? Mas eu acho que os humanos, para fazer o orçamento geral da União do Brasil, eu acho que o Brasil podia ser o pioneiro nisso, sinceramente eu acho, no mundo. Depois a gente exporta para os caras. O algoritmo de robô presidente, o software, etc. A coisa mais horrível é um humano para fazer um algoritmo, né? A gente está há 500 anos tentando botar um pouco de igualdade de oportunidade, etc., educação para todos, e fica lá todos os políticos, puxa para cá, puxa para lá, lobby, etc. Cara, é completamente obsoleto. Com os bancos de dados que hoje já tem, antigamente não tinha, agora tem. Então você vê como era na Inglaterra, cada década, educação, saneamento, etc. Como era na Coreia, vê todos os países que deram certo, vê os que deram errado, já bota ponto negativo para fazer parecido com os que deram errado e bota ponto positivo. Só fazer os algoritmos, já tem os databases gigantes hoje em dia. Então, o orçamento geral do Brasil
É ridículo que não seja feito por um programinha, que pode ser os meus programadores, vou ficar com pena de dar uma parada numa empresa, numa startup. Eles fazem algoritmo que vai, busca nos bancos de dados e vê saneamento, como é que é cada cidade, cada estado, cada município, e aí todo mundo diz, não, mas os políticos não vão gostar, eles gostam de ficar fazendo essas coisas obsoletas aí, de excesso de política. Eles vão poder fazer diferente, é só passar uma lei de uma frase. Uma lei de uma frase. Qualquer político pode fazer o que quiser lá. Mas, para fazer diferente da sugestão do algoritmo, ele tem que justificar, uma página de justificação. Todo ser humano é preguiçoso, né? Então, vai acabar fazendo o que está no algoritmo. Não estou exagerando, porque já começou, vocês não perceberam, mas agora vocês vão perceber. A gente é regido, hoje no Brasil, por 2 algoritmos que nos salvaram, na minha opinião. Depois a gente tem que se adaptar, claro, mas é o teto dos gastos. São algoritmos de criança, mas já são algoritmos. Robôs burros, robótica burra, mas eu te falei, robótica burra já funciona melhor que o humano. Teto dos gastos é um algoritmo que nos baseia todos nós agora. Concordam? É um algoritmo. Teto dos gastos. O outro algoritmo é negócio de receita. Você só pode pegar 53%, sei lá quanto por cento, da receita do município para queimar lá com os teus amigos nos salários lá. Né? Todo governante. Então, 53%. Outro algoritmo. Então, são algoritmos que meu neto, eu não tenho ainda neto, mas meu neto faria tranquilo, né? Não pode gastar mais no ano, tá bom, é um algoritmo. Outro algoritmo, não pode pegar toda a grana e dar para os amigos lá, todos os amigos de salário, queimar toda a grana dos municípios e dos estados. Então, já são 2 algoritmos. É só agora pegar esses algoritmos, começar a aumentar, crescer, botar inteligência neles, que então vai levar ao último conceito, que esse eu nunca ouvi. Eu faço os cursos da Singularity University, que é a universidade mais modernosa, porque Harvard, Stanford, MIT, que eu amo, amava, admirava ao máximo, agora tem essa outra que eu admiro um pouquinho mais. Um pouquinho mais é brincadeira, mas admiro muito, porque eles são tão rápidos, porque eles dão aula de coisas que até chegar no currículo de Harvard já está meio obsoleto. E na Singularity ela não é regulada pelos governos, então ela bota o que ela quer no currículo, e aí está todo mundo, eu pelo menos faço os cursos todos, fiz os cursos de ficar lá embutido lá com os fundadores da Singularity, o Peter Diamandis, de 2 dias junto, depois com o outro lá, o Salim, 2 dias juntos também, e nem eles estão com esses conceitos não, de governos privados, universidade de robôs. Então acho que o Brasil tem uma chance de realmente ser um latecomer e já organizar bem mais avançado que qualquer país. Repetindo, Brasil, bem mais avançado que qualquer país. Superou os humanos, superou os políticos humanos. Nosso algoritmo, o Trump vai ficar babando. Os europeus médios lá, a não ser talvez os melhores, aí eu também não vou desafiar alemão e outros caras assim, mas os médios, vão ficar babando, cara, se a gente fizer um bom algoritmo, distribuir o dinheiro da melhor maneira que foi distribuída, e qualquer político vai poder mudar, se justificar. Senão, faz o que o algoritmo está dizendo. E aí, o último conceito, governos privados. Se a gente chama IBM, estou chutando, IBM, Price, Waterhouse, Coopers, PwC, chama, sei lá, mais uma KPMG, não, uma concorrente não, sei lá, IBM, Price, eu, pronto, eu trabalho de graça, por 1 ou 2 anos, beleza. Vamos fazer um algoritmo, governos privados, vamos contratar esse grupo, para eles tocarem o Rio de Janeiro. Aí vai dizer, não, o Crivella é muito melhor do que a IBM, mais a Price, mais o seu algoritmo, Carlos. Será, cara? Não sei quem, o próximo governante vai ser muito melhor que o teu algoritmo. Cara, melhor do que um governo privado, que bote um diretor lá, pode ser inglês. O diretor inglês vem tocar o Rio de Janeiro, até melhor, que nem entende as ameaças quando alguém liga, vou te matar porque você está querendo organizar a cidade. O cara não vai nem entender, só fala inglês. É sério, temporariamente. E quando estava aquela crise na Petrobras, eu dei ideia lá para os conselheiros. Cara, contrata o melhor cara da Shell, melhor cara um gringo, bota aqui, 2 anos de mandato para organizar a Petrobras todinha, e depois vocês saem, voltam os brasileiros, que eu amo o brasileiro, tá bom, mas 2 anos para organizar. Mesma coisa. Então é isso, governos privados eu acho que vai ser no futuro. É tão óbvio, e os algoritmos é tão óbvio, mas em todo caso o óbvio demora 10 a 15 anos para acontecer no chão do Brasil, né? Nos Estados Unidos demora uns 5 anos, aqui demora adicionais 5 anos. Então é isso, acho que acabou, porque os outros slides não agregam nada.
Obrigado, Carlos. Vamos passar para os debatedores. Isabela, como é que você vê aí, qual é a visão do BNDES para esse ambiente aí de inovação, tecnologia no Brasil? O que vocês estão, quais são as iniciativas que vocês estão fazendo? Como é que se quiser pontuar também alguma coisa das apresentações, fica bem à vontade, agora é mais livre. Bom dia. O BNDES ele vem considerando diversas dessas tecnologias que foram citadas, ele vem se modernizando e colocou a inovação, o apoio à inovação como uma das prioridades do banco. Então, o banco, no ano passado, apoiou um estudo de IoT bastante profundo, né? Estava comentando com a Vivian, que foi junto com a McKinsey, o MCTIC e o CPQD, e foi um estudo justamente para embasar uma estratégia nacional de internet das coisas. Esse estudo colocou 4 verticais prioritárias, com base no potencial para o Brasil, que são agronegócio, saúde, cidades inteligentes e indústria. Claro que a IoT é aplicada em uma série de outros setores, mas esses são os que o estudo considerou com maior potencial. Então, o banco vem se modernizando e se preparando para o apoio a tudo isso, né, que a Vivian colocou, o Carlos colocou. O Banco BNDES tradicionalmente apoia projetos e máquinas e equipamentos, mas nessa nova economia que foi citada aqui, a gente tem um mix de equipamentos com serviços, né, o software as a service, agora, né, tudo é vendido como serviço, né? Então, uma empresa não vende mais os chips para monitorar os bois, ela vende o serviço de monitoramento do boi. Então, o banco precisa se atualizar suas políticas para apoiar essas novas tendências, né? E o banco também está criando o BNDES Garagem, acho que muitos aqui já ouviram falar, para acelerar empresas e trabalhar com a criação e aceleração de empresas. É uma iniciativa bastante interessante. O Borsato deve ter falado no painel anterior, né, sobre os fundos. A gente está com o fundo de co-investimento Anjo, além dos Criatecs, que já são, né, o Fernando conhece bem, Criatec 2, Criatec 3, a gente tem o Anjo, tem um fundo de dívida, o Venture Debt, o Primatec, para empresas que estão em parques tecnológicos. Então, esses fundos todos, hoje, falando, né, em dinheiro disponível, a gente tem um capital disponível de 600 milhões de reais para colocar em startups nos próximos 3 anos. Então, bastante dinheiro e o banco realmente tem a inovação como uma prioridade e está buscando esse apoio cada vez mais. Perfeito, Gabriela. Como é que é a atuação da Firjan nesse sentido? Bom dia a todos, né? A Firjan, a gente vem fazendo algumas iniciativas aqui, né? Eu até anotei algumas coisas aqui, tem vários pontos que eu anotei, não sei nem por onde começar aqui. Bom, primeiro, eu queria falar um ponto, né, que a Vivian colocou, dessa questão das 8 tecnologias emergentes, né, atuando juntas, realidade aumentada, realidade virtual, Big Data, inteligência artificial, e na questão da indústria 4.0, né? A gente vem fazendo um trabalho bastante árduo lá na Firjan, porque é um tema que vem chamando bastante atenção, é um tema que a gente vem sendo muito cobrado, até como Federação das Indústrias, em relação à indústria 4.0. E aí, uma das coisas que eu achei bem interessante que ela colocou, que era essa frase da disrupção, né? Me transpor ao futuro e depois voltar para o passado. E exatamente, eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje na Firjan. Quando a gente fala dessas novas tecnologias, a gente fala da indústria 4.0, a gente... o que acontece? Os empresários olham e falam, nossa, eu quero isso, eu quero implementar inteligência artificial, algoritmo, né, e robótica, mas o meu parque industrial é muito diferente disso, né? O meu parque industrial, na verdade, eu ainda preciso de automação.
Então, uma das coisas que a gente está fazendo, a primeira coisa que a gente está fazendo, na verdade, é esse diagnóstico, primeiro, para entender o nível de maturidade das empresas, né? E aí sim a gente vem atuando junto com elas. Então, quando a empresa já está num nível mais avançado, a gente tem aí os próprios serviços de inovação, de tecnologia pelos nossos institutos. A gente tem também um destaque grande para o nosso laboratório aberto, né? E os nossos Fab Labs, que são os nossos espaços makers, que, na verdade, eles atuam, são espaços abertos, lúdicos, para você experimentar a tecnologia e, principalmente, para você prototipar uma ideia. E aí eu acho que vai muito com a questão também das startups, que foi muito falada no painel passado, que é exatamente isso, é uma forma também da gente mitigar até o risco da inovação, né? Quando você tem uma ideia, você quer fazer, você acredita muito nela, mas como é que você vai mostrar e você vai provar isso, você vai testar isso? Então, entram aí os protótipos. E aí, nessa questão dos protótipos do laboratório aberto, a gente tem uma parceria muito grande com o Sebrae também, até pelo Sebrae Tech, né, que tem atuado muito fortemente, tem enriquecido muito essa atuação dos protótipos do laboratório aberto, incentivando, fomentando isso. E a articulação, então, também é muito importante, né? Então, isso que promoveu essa parceria também. Legal, aproveitando aqui, eu vou passar também essa pergunta para você. Qual, na sua opinião, quais são as tendências, as vocações em termos de tecnologia e inovação para o Brasil e também numa escala aqui mais regional, aqui Rio de Janeiro? Qual é a visão de vocês com relação a isso? Tá, para mim é um pouco mais difícil falar de uma escala Brasil, né? A gente tem várias, né? Principalmente, eu acho que a questão, até a própria Vivian mostrou na questão das tendências do Brasil, eu acho que vai muito em relação à nossa indústria, mas eu posso falar melhor até pelo Rio de Janeiro, né? Porque a Firjan, a gente atua mais nisso. A gente tem algumas indústrias que são muito fortes, né, no Rio. Então, a cadeia toda de petróleo e gás, ela não tem nem o que falar, né? Então, é uma cadeia inteira que ela vai puxando, e isso é bem interessante. Então, quando o Paulo falou também dessa questão das tecnologias digitais, do Sebrae, do Juntos pelo Rio também, que está fazendo um trabalho bem interessante, a gente vê isso atuando porque não é a cadeia inteira, né? Às vezes é o desenvolvimento tecnológico, a tecnologia ela é transversal, então você tem um desenvolvimento de algum aplicativo, de algum software, de algum hardware, que ele acaba entrando em um setor específico, às vezes de TIC, mas que acaba atuando em toda uma cadeia, né? E eu acho que essa é o grande potencial aí. Então, respondendo essa pergunta, né, a gente tem o setor de óleo e gás, né, a gente tem alimentos e bebidas também, que tem um potencial muito grande no Rio de Janeiro, e tem outros também, né? Porque de moda, por exemplo? O setor de moda, a indústria criativa no Rio de Janeiro é muito, muito importante também. Isabela, qual é a tua visão sobre isso? No Brasil, a gente tem alguns setores que o Brasil se destaca muito, né? Agronegócio, aeroespacial, energias renováveis. O Brasil também é ponta em energias renováveis. No Rio, né? Oil and gas, moda, games, como César falou. Fintechs, tem muito potencial em fintechs, software. Como o Carlos falou também, acho que é importante, né, até dentro de tentar, dentro de uma política de inovação, que o Brasil, no meu ponto de vista, ele não tem uma política de inovação de longo prazo. A gente precisa ter uma política e alguns direcionamentos de inovação de longo prazo, e focar em alguns setores pode ser interessante, para não fazer tanto um spread, né, dos recursos, espraiar os recursos. A gente poderia focar mais nesses setores em que o Brasil tem certas vantagens competitivas. Legal. Eu acho interessante, né, quer dizer, você falou de fintech, né? O Brasil, ele viveu aí as décadas de hiperinflação. O brasileiro é super criativo em todos, pro bem e pro mal, né? Então, o brasileiro adora fraudar, né? Quer dizer, o brasileiro é muito bom em fraudar as coisas quando ele quer, né? Então, a gente precisou criar aqui um ambiente, né? O setor bancário brasileiro acabou sendo muito bem desenvolvido contra, né, essas fraudes, né, para suportar todas essas variações. Então, acho que as fintechs brasileiras, elas nascem fortes porque elas pegam um pouco desse DNA que vem do setor, né, dos bancos, dos grandes bancos.
Então, isso é uma das vocações naturais que eu particularmente aposto, né? Eu acho que o setor de agro também é natural, né? A gente é um gigante, uma potência agrícola, então faz todo sentido a gente ter essa transformação. E aí eu pergunto, será que a gente vai conseguir criar um unicórnio brasileiro genuinamente inovador numa escala global? Será que isso vai acontecer? Vocês conseguem falar algum unicórnio brasileiro que é uma inovação realmente global, quer dizer, nasceu aqui no Brasil, etc., e não uma adaptação, um copycat de coisas lá de fora? Assim, fazendo uma busca assim, na cabeça, é difícil pegar um cara específico. Eu até imagino que possa existir, mas a pergunta eu deixo aberta, né? Quer dizer, será que a gente tem essa vocação ou a gente não? A gente vai aqui, é um país que ele não está na vanguarda, não vai estar, por conta das dificuldades que a gente está vendo, e a gente vai se contentar em fazer os copycats, o que também é meritoso, não tem nenhum demérito nisso. Mas você acha que a gente tem chance de chegar lá e estar realmente no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim? Eu acredito que sim. Eu, assim como a Vivian, eu sou otimista e a gente tem poucos ainda, né? Tem 99, Nubank e alguns poucos, e IdeiasNet contribuiu também para alguns. Acho que a gente precisa assim, um investimento maior em educação, treinamento, capacitação das pessoas, das empresas, melhoria do ambiente de negócios. No Global Innovation Index, que é um índice global de inovação feito pela INSEAD e pela Universidade de Cornell, ele coloca alguns pontos fortes do Brasil e alguns pontos fracos, né? Então, um dos pontos fracos é o ambiente de negócio. A dificuldade para você abrir uma empresa, fechar uma empresa, a burocracia é um ponto para a gente desenvolver, sem dúvida. E para a gente ter mais unicórnios, a gente precisa melhorar esse ambiente de negócio. Um outro ponto é a integração academia-empresa, né, o Carlos colocou essa importância, e é um ponto também que é um ponto fraco no Global Innovation Index, que a gente precisa melhorar. Eu acho que assim, a gente melhorando em alguns pontos que a gente sabe quais são, marcos regulatórios, segurança jurídica, ambiente de negócio, a gente consegue ter mais unicórnios. Você, Isabela, certo? Não, com certeza, eu concordo, assim, plenamente com a Isabela. Eu acho que essa questão de normas, né, regulamentação, ela é essencial aqui no Rio. Essa questão também da articulação, eu acho que a gente tem que cada vez mais, como eventos como esse, né, a gente tem que criar esses laços e realmente deixá-los mais fortes, né, porque para a gente conseguir fazer isso. Claro que a gente tem esses entraves, tem a questão também, tem que ter investimento em educação, né, essa questão de colocar mesmo o empreendedorismo desde cedo, a questão de colocar as tecnologias, o algoritmo, a robótica desde cedo, porque isso é o futuro também. Mas eu vejo muito potencial, sim, né? A gente sempre fala a questão das novas ideias, né? As ideias sempre surgem de um problema. Problemas nós temos de monte. E nós somos um povo muito criativo. Então, a gente tem um potencial muito grande. A gente precisa só dessas outras ferramentas para conseguir alavancar isso. Bacana. Eu queria, claro, só adicionar, eu concordo em gênero, número e grau, né? Mas é interessante que o empreendedor, na verdade, quando empreende e rompe com essas barreiras, ele sempre pede desculpa, ele não pede permissão, ele faz, né? E fazer quer dizer, ele não, com tecnologia não tem boundaries, né? Não tem fronteiras. Então, se ele não consegue realizar aqui, ele vai realizar lá fora e vai trazer para cá. Né? Foi o Saverin, do Facebook. Exatamente. A gente vai ter a empresa referenciada aqui. Então, o que a gente precisa trabalhar é como a gente cria condição para as empresas ficarem aqui. Porque eles vão romper barreiras. Como a gente facilita depois para regular esse rompimento. Porque no Vale do Silício, o Airbnb, ele foi criado lá e São Francisco não permitia. A regulação não permitia. Simplesmente mudaram a regulação. Então, é tão simples quanto isso. Nós estamos vendo blockchain, o pessoal abrindo empresa na Estônia. Não pode. Não pode. A gente tem que abrir aqui. E eu vou mais. Né? Eu sou muito carioca,
né? Sou carioca, fluminense e brasileiro. Então, eu gosto muito do Rio de Janeiro, né? E aqui tem um celeiro de inovação. Aqui é um celeiro de inovação. Nós recebemos na Dom Cabral, tá? Eu fiz parte de um painel discutindo inovação na Embraer. E o pessoal só desenvolvia aviãozinho. Aí um diretor da Embraer lá de um outro país perguntou, mas vem cá, como é que eu inovo na Embraer? Eu disse, sai da Embraer. Sai da Embraer. Né? Vem para o Rio de Janeiro, olha aqui, ó. A gente tem esse potencial de criatividade. Nós temos mentes brilhantes, nós temos universidades maravilhosas, né? Então, nós somos um celeiro. Como a gente se apodera desse celeiro e faz acontecer do Rio de Janeiro para o mundo, para o Brasil. Brasil e o mundo. Tá bom? Eu queria acrescentar isso. Isso é importante. Tem que diminuir a fricção, né? E eu vou dar um exemplo pessoal aqui, né? Quer dizer, eu sou gestor do Fundo Criatec 2, que é do BNDES, e a gente fez um investimento numa empresa, numa fintech em Aracaju, Sergipe. Foi o primeiro investimento, aliás, da história do Estado, um primeiro investimento de venture na história do Estado. E os documentos societários tiveram que ir e voltar 4 vezes, porque a junta comercial sempre achava um negocinho. Ah, porque a rúbrica está aqui dentro de um quadrado imaginário que não estava especificado em lugar nenhum que tinha que ser. Então, isso acontece. Então, é muito difícil para o empreendedor, para o investidor, para tudo. Então, tem que tirar a fricção, né? Tem que ser suave, tem que ser, né, mais fluido. Vamos passar para as perguntas, né? Acho que já estamos chegando no nosso horário. Então, deixo aberto aí para a plateia. Alô? Bom dia. Bom, primeiro, eu fico até intimidado na frente de tanta gente aqui. Eu vou aproveitar vocês, especialistas na área, para fazer uma pergunta. Ô César, você disse que falou sobre a dificuldade de fazer com que o capital intelectual do Rio de Janeiro seja aproveitado. Eu me lembro do Google Maps, né? O algoritmo que o Google Maps que desenvolveu o Street View, foi feito aqui no INPA, né? Venderam lá para fora, ganharam bilhões, o INPA está quase fechando. Então, esse é um gargalo que a gente precisa descobrir uma forma de dissolver. E aí vem a minha pergunta, né? Uma ideia, né, ao contrário de uma empresa, ela não tem dono. E a partir dessa ideia que, valorizando e criando procedimentos processuais de viabilização, é que gera todo esse produto que ultrapassa os limites do imaginável. Mas a questão é, como é que é o tratamento dado à propriedade intelectual da ideia, né? Dado que ela não tem dono, ela precisa ser protegida. E como é que se dá essa valorização do valor intangível dessa ideia? Como é que ele é tratado no processo de financiamento de uma inovação? É muito interessante, né? Porque eu falo sempre para os garotos o seguinte: sua ideia não vale nada. Não vale nada. Só se você fizer acontecer. É a mesma coisa que patente. Né? Se tivessem patenteado a fórmula da Coca-Cola, hoje estava para todo mundo. Todo mundo estava fabricando Coca-Cola. Né? Uma coisa é patente, outra coisa é proteção. Segredo industrial. É diferente. Tá? Algoritmo, esse é uma barreira de entrada porque tem inteligência. Então, o algoritmo tem inteligência, gera uma barreira de entrada. Precisa ser protegido. Mas você fazer um desenvolvimento de um B2B, um B2C, um Facebook da vida, você utiliza a API para desenvolver outra. Então, não precisa proteger, faz acontecer, o mercado está aí. Então, a proteção ela é importante no momento certo. Né? A sua ideia precisa ser dividida com os outros, porque a internet ela cresceu através de divisão de ideias. Tá? Foi assim que aconteceu. Tá? Veja, eu convido todo mundo para entrar no YouTube e ver o filmezinho de onde vêm as boas ideias. É interessantíssimo, porque é pequenininho, mas é muito legal, porque não vale nada a ideia, a não ser que você implemente. Tá?
Posso só complementar aqui, só contando um caso, né? Porque eu acho que quando você falou essa questão da ideia, só a ideia não vale nada, é exatamente isso. Nos nossos espaços makers, a gente, primeiro as pessoas começaram a pedir um acordo de sigilo, né? E a gente falou, não faz sentido. Né? Um espaço maker é um lugar para você, exatamente, é aberto, é para você explorar tecnologia, para você colaborar. Né, e para você começar a desenvolver as suas ideias aí. E aí, quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a ter resultados muito positivos, porque as pessoas começavam, primeiro, claro, né, tinha esse medo, né, então eu não tenho um acordo, mas eu também não vou falar. Mas aí você está fazendo, e o outro está ali do lado, e aí está olhando, está perguntando, mas o que é isso? Para que é isso? E aí, na verdade, eles começaram a ver também na prática que acaba tendo essa colaboração que contribui. Né? Então, é exatamente isso. Eu acho que é exatamente o que você falou. A API ela é muito importante no momento certo. Né? Então, assim, quando ela ainda é uma ideia, só uma ideia, realmente você precisa... Quanto mais você colaborar, mais você vai enriquecer a sua ideia. Tá, rapidinho, um caso de um amigo. Ele tem uma startup e fez um pitch no Vale do Silício. É uma pessoa que faz uma startup que eu faço mentoria. Aí ele fez o pitch lá no Vale do Silício, apresentando para um grupo de investidores, né, a ideia dele. E aí ele começou a apresentar a ideia e tal. Aí chegou num determinado momento ele falou: então, a partir daqui eu só sigo contando a minha ideia, né, se vocês assinarem um NDA comigo. Os caras viraram e falaram assim: você não é daqui, né? Desculpa, pode sair. Então, é assim, o mundo é colaborativo. Só para complementar mais ainda, né? É o seguinte: se lá a gente tem levado muitas empresas iniciantes para o TechCrunch, né? E elas, quando falam para o investidor que a minha ideia é única, o investidor vira as costas e vai embora. Né? São 7 bilhões de habitantes. Nem o Facebook foi ideia única. Já tinha o Orkut, pelo amor de Deus. Então, não existe essa. Tem que colaborar, dividir, porque vai melhorar. Eu queria fazer vai lá. Eu queria fazer um dever de casa para o Fernando. Já como você está coordenando o painel, você está com um time bastante importante aí, e a proposta é uma proposta desafiante. Eu não chego ao ponto que o Carlinhos falou em relação de me colocar o sub-humano, mas eu acho que o mais importante no 5.0, que está caminhando já no Japão, vai entrar na Alemanha e assim por diante, é o domínio do homem em relação à tecnologia, e fazer dela ser o seu instrumento de melhor vida, etc, etc. Então, acho que esse conceito é um conceito que a gente tem que caminhar. Mas eu achava que se você pudesse fazer um pouco, pegar para um estudo que está disponibilizado pela própria BNDES em relação ao IT. Eu acho que é muito importante que haja uma grande difusão sobre isso, não só sobre o aspecto das 4 áreas de interesse, mas e esse fórum nosso pode ter uma segunda fase, antes de fazermos o próximo ano, em que a gente faça o dever de casa, ou seja, o que a gente precisa fazer agora para no próximo fórum ter alguma coisa. Quando a Lustosa chegar aí hoje à tarde, perto do almoço, eu vou mais ou menos fazer a mesma proposta, ou seja, a gente vai ter que caminhar junto. A proposta ali nesse sentido que a gente tem muitas coisinhas para corrigir, até a valorização do princípio do uso da matemática. O brasileiro não cuida disso, não valoriza isso, não articula isso. Os concursos que aí estão são fantásticos. E se você pega uma gurizada, de repente você descobre uma luz acendendo na cabeça do guri, porque ele está lidando com matemática. Né? Então, esse é o processo que eu acho que também tem que ser visto do lado burro da área de governo. Nós estamos impermeáveis ao processo de uma mudança. Vou dizer por quê. Robótica. Hoje, um robozinho da Robomera americana que custa $250, ele é considerado brinquedo na alfândega. E, por ser brinquedo, ele sai por R$3.000 ao consumidor. Ou seja, é uma brincadeira. Como é que você vai lidar com um país onde você vai ter que
trazer o máximo de conhecimento, e se isso ainda é tributado de uma forma absolutamente absurda. Já que estamos no final, eu queria colocar uma questão para todos e vou fazer uma pequena brincadeira no final, que não é brincadeira, é sério. A questão é a seguinte: em 1979, no Brasil foi criado o Ministério da Desburocratização. Nós estamos em 2018 ainda falando nisso. Quais são as barreiras que precisam quebrar para resolver essa questão e você poder criar uma empresa em 2 dias, 3 dias ou 3 horas, como alguém hoje de manhã disse aqui, em algum país é criado? Então, esse é o desafio para vocês. A brincadeira que eu ia falar não é brincadeira, eu achei a ideia fantástica do Carlos, privatizar os governos. Essa é uma ideia que talvez devêssemos voltar pioneiros a discutir mundiais. Vamos ser pioneiro mundial nisso. A gente faz os algoritmos e vende para os Estados Unidos o algoritmo de presidente do país, e aí a esquerda parametriza bota assim: eu quero que os ricos e os pobres sejam iguais daqui a 100 anos. A esquerda vai dizer: não, eu quero daqui a 2 anos. E aí vão ficar brigando, se é daqui a 100 anos, que a direita vai dizer, ou daqui a 2 anos. Mas pronto, vai chegar um acordo e os algoritmos fazem tudo, e vai chegar a hora que vai estar todo mundo com a mesma igualdade de oportunidade, de educação, de tudo mais. E eu falei de Bolsa Família, não, como é que é o nome? Renda mínima, mas não precisa ser ruim. Na Suíça foi votado agora renda mínima para todo suíço de 5 mil euros. E por acaso perdeu dessa vez. Daqui a uns 5 anos vão fazer de novo e vai ganhar. E no Brasil pode ser 1.000 euros, 2.000 euros, sei lá, a produtividade vai ser enorme, e eu concordei com tudo, mas só não concordei com uma coisinha que você falou, que vai talvez faltar tudo no mundo em 2030, né? Comida, energia, etc. Eu estou com uma teoria da Singularity University, que vai sobrar tudo, a energia vai ser de graça, a energia solar vai vir de graça, e os painéis solares estão ficando de graça, o custo está caindo assim, e aí com energia grátis, eu vi no barco que eu velejei lá, os caras eles tinham uma máquina lá que pegava energia do sol, pressionava a água do mar e vinha água potável perfeita. A velocidade, eu esqueci o chuveiro aberto, que é um crime no barco, e a máquina fazia água quase na mesma velocidade do chuveiro aberto, entendeu? Com energia grátis. Então vai ser uma era de abundância de muitas coisas. Energia, água, e aí vem tudo. Vai ter muita abundância, vai dar para dar uma bolsa família, sei lá, renda mínima para todo mundo maravilhosa, e quem quiser ter o jet ski, quem quiser ter um carro, tudo bem, aí vai ter que trabalhar, mas se você se conformar em compartilhar, vai ser tudo compartilhado. Eu vou pegar essa provocação. Eu tenho uma coisa que eu vejo política como a arte do possível. Tá? Política é a arte do possível. E você precisa ter honestidade de propósito. Bem, se a gente tiver honestidade de propósito, se a gente trabalha... A gente está... Olha, caramba, nós temos o quê? 36 anos de democracia? Alguma coisa assim? Né? 36. Nós somos uma startup democrática. Então, a gente tem que viver todos esses problemas, todas essas discussões. E temos que permanecer uma democracia. Tá? Porque a gente precisa evoluir. Tá? Agora, com relação à inteligência, né, a gente falou tanto de inteligência artificial, só uma coisinha que passou aqui pela minha cabeça. Eu ouvi uma vez o professor lá do Watson, o nerd lá do Watson falando, ele disse o seguinte: Big Data, né? Big Data é um big nada. Porque você trabalha os dados para gerar informação. Se você conseguir trabalhar a informação, você gera conhecimento. Se você trabalhar conhecimento, você gera inteligência. E se você trabalhar a inteligência, você gera sabedoria. Então, a inteligência vai chegar. Já está chegando. Tá? Como é que a gente vai trabalhar essa inteligência para nós sermos sábios? Tá? Aí fica a grande questão. Tá? Mais perguntas? Tem mais tempo para alguma pergunta ou encerramos? Mais uma pergunta, pelo menos? Boa tarde já, né? Eu queria, na verdade, aproveitar a presença do Carlos aqui, porque eu sou testemunha, digamos, popular da história, do caso da IdeiasNet. Eu me lembro que eu estava no evento na condição de analista de mercado, no evento do IPO,
Isso foi Copacabana Palace? Você falou, eu estava lembrando, e foi no estouro da bolha, porque o estouro da bolha foi por ali. E aí que eu queria... Você estava também? Naquele evento? Terziane acompanhei isso mais tempo do que eu. Mas acabei perdendo o que eu ia falar. A disrupção, o conceito fantástico, né, de você vai na frente e volta. Mas eu queria ser arcaico aqui, explorar um pouco a tua experiência, porque teve justamente, eu queria saber se você consegue fazer algum paralelo entre aquela onda de IPOs na Nasdaq, da década, na década de 90, né? Porque o estouro da bolha foi em 2000. E 98, 99. Com a onda do bem de startups de atualmente, assim, que cuidados a galera dos startups tem que ter. Entendeu? Dá para fazer alguma comparação entre aquela onda? Diga-se de passagem, aquela turma que se lançou durante aquele tempo, até um pouco antes, são os maiores do mundo hoje. Né? As 10 maiores em valor de mercado na Bolsa aí, quem são? Apple, Google... E qual é a pergunta que eu não entendi? Qual é a pergunta? Não, se você dá para fazer algum paralelo... Agora vai vir uma nova onda das futuros maiores valores, market caps do mundo. Gerou um medo naquela época, porque... Mas é cíclico. A internet você virou falou, palavrão. 2002, 2003 era palavrão. Eu visitei todos os fundos, porque eu tinha que conseguir dinheiro para salvar a internet, e ninguém deu. Eu visitei todos, até que o tipo Pedro Cerise, os caras mais espertos, falou, Carlos, mas não adianta, se você trouxer a melhor ideia da América Latina, todos nós temos fundos de internet, mas ainda assim a gente vai ser demitido do fundo se a gente investir. A gente tem que botar o dinheiro no CDI mesmo e esperar alguns anos passarem. É difícil. Você falava de ecossistema de negócios. Nesse dia que você foi, eu me lembro do lançamento. A gente já pagou o Copacabana Palace, com todos os analistas lá, pagamos tudo, botamos uma tela preta e com um cursor verdinho, que era o que tinha antes, assim, aquela telinha, cursor verdinho, e a música Pink Floyd lá, The Wall, música para torrar o ouvido das pessoas lá e aquele cursor piscando. E aí eu me lembro falando, o mundo mudou, vai ser tudo diferente. Por exemplo, você só vai numa loja se você tiver realmente uma sensação assim meio sensual, querer segurar na modelo da roupa para ver se vai ficar bem em você, alguma coisa assim, senão vai ser tudo pela internet. E, inclusive, sei lá, você vai comprar um notebook, você vai clicar, você vai no shopping, não vai ter o estoque na loja, vai ter um totem, você vai clicar no notebook, no totem e corre para casa para ver quem chega antes. As soluções de logísticas vão ser mais rápidas do que você descer, pegar teu carro, tráfego danado, etc. Todo mundo riu, etc. Não convenci quase ninguém, mas para mim bastava convencer 3. Então, 3 fundos grandes entraram e o IPO saiu. Tinham 200 pessoas no Rio, 200 em São Paulo, convencer 3 para mim foi fácil. Saiu. Mas todo mundo chamava de loucura, etc. Agora, 20 anos depois, está meio assim mesmo. Você vai lá na loja, se tiver muito afim. Eu digo, mas tem algum risco de uma nova exuberância irracional, que foi como alguém chamou? De tudo para valor zero de novo? Bitcoin? Tem, eu acho normal. Eu, sei lá, o cara mais esperto da América Latina me falou há 4 anos, o Bitcoin vai para $1 milhão daqui a 20 anos. Já passaram 4. Na época estava, sei lá, quantos dólares? 60, 70 dólares. O cara me convenceu. Aquele cara que vendeu o Patagon por $700 milhões para a HSBC, o Vences Casares, ele me convenceu mesmo. Eu mesmo convenci. Aí, comprar devagarzinho, todos os meus amigos tento convencer, comprar um pouquinho de Bitcoin, tanto faz o preço. Como diz o Warren Buffett, se a empresa é boa, você já sabe que lá na frente vai ser um sucesso, então tanto faz o preço. Eu não pratico isso, nunca comprei Google, sempre achei caro, nunca comprei Microsoft, desde o primeiro dia que lançou, sempre achei caro, mas em todo caso, Bitcoin não vou cometer o mesmo erro. Aliás, já cometi. Quando estava 17 centavos e comprar a primeira pizza, eu estava lá na Califórnia e aceitaram uma pizza com Bitcoin, infinitos Bitcoins, comprou um pedaço de pizza, ou uma pizza inteira. Aí eu falei para o meu sócio, Marcelo, compra $10 mil de Bitcoin. Não sei o que é, não sei como funciona, mas dá a sensação de que pode ter sucesso. Pode ter sucesso. O risco de a gente não comprar é muito maior do que o risco de comprar. Por acaso, a gente não conseguiu, insistir. Falei, eu dou todo o dinheiro e os sócios dividem os ganhos depois igual, como se fosse da empresa, mas faz. Ele falou, não, a gente vai ter que lidar com toleiro, vai ter que abrir conta fria nos Estados Unidos. Eu falei, não, então não dá. E aí perdi a chance. Era mais de $1 bilhão. 1 bilhão, quase $1 bilhão, aqueles $10 mil a 17 centavos. Mas você tem agora? Não. Agora a gente só compra burocraticamente, que eu não posso dizer para os clientes que eu não tenho. Então, todo mês, há anos que eu compro todo mês um pouquinho, mas assim, ridículo. Só complementar, tentar ajudar a responder também essa pergunta, para mim, a minha opinião, tá? A bolha de 99, 98, 2000, eu chamo da bolha do mercado potencial. Então, tinha um monte de empresa
que estava apostando que ia ter um mercado potencial de consumo de produtos e era muito focado, né? Todo mundo naquela vibe de mobile, né? Todo mundo vai poder consumir mobile, não sei o quê. Só que, pô, cá entre nós, 99, 2000, era aquele Nokia cabeção. Você não conseguia mal mandar uma mensagem de texto naquele negócio. Usar o app na época era um inferno. Então, você não tinha ali efetivamente um mercado total. Hoje, a gente tem o conceito do mercado endereçável, né? A primeira coisa que a gente fala para o empreendedor é qual o teu mercado endereçável, não é o potencial, é o endereçável, é quem você efetivamente vai atingir. Então, hoje, acho que tem muito mais consciência nos empreendedores no Brasil e no mundo de que você tem que focar no teu mercado endereçável. Então, acho que a gente, diferente da bolha de 2000, que era uma bolha de sabão, que ia explodir em algum momento e explodiu, eu digo que agora a gente tem uma bola de encher. Tá? Que ela pode ter movimentos de encher e esvaziar, mas eu não acho que vai explodir, que nem foi em 2000, por aí. A não ser que tenha um evento disruptivo, uma invasão alienígena, uma guerra mundial, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu acho que é isso. Só para falar um pouco de tecnologia, né? Que quando entra em blockchain eu fico meio alvoroçado, né? Porque eu acho que você tem que ter. Você tem que ter. Todo mundo aqui tem que ter. Nem que seja 0,00001 Bitcoin ou 0,0001 Ethereum. Não é pelo dinheiro, é para conhecimento do processo. Porque isso vai acontecer. E se vocês não conhecerem do processo, vocês vão estar alijados dessa tecnologia. Que nem o Bill Gates ficou alijado da internet por muitos anos. Exatamente. Então, acho bom comprar os Bitcoin, e todos os meus amigos já falam há anos, é comprar 1% do patrimônio, ver quanto vale tua casa, tua aplicação, sei lá, 1% você compra, 0,1% ao mês. Cara, isso não tem erro. Os poucos que fizeram, seguiram o conselho, porque amigo não segue conselho, os poucos que seguiram, fizeram muito bem. Porque depois de comprar 1%, até o cara se anima, compra 2%, mas 1% eu garanto, não tem erro. Se preocupe com os outros 99%, onde estão. Esse sim. Os da Argentina acabaram de perder 50% do patrimônio, todas as famílias argentinas. E olha que o cara lá era bom, tentou uma coisa legal, só que foi meio devagar demais, sei lá, e todo mundo perdeu metade do patrimônio. Na Venezuela, meu melhor amigo, Aurélio Garrido, venezuelano, a família dele perdeu 100%. Se tivesse Bitcoin, talvez não tivesse perdido nada. 100%. A casa dele vale R$1 lá, porque deve ter ficado uns meses sem pagar IPTU, não sei o quê, já vale tão pouco, vai R$1 a casa da família, que era um bom patrimônio. E o Brasil, sei lá o que vem por aí. Então, cara, 1% de Bitcoin é o mínimo da inteligência, entendeu? Aí vocês vão perguntar, mas não é regulamentado, não é regularizado, tá? É um ativo, pessoal. É um ativo como outro qualquer, tá? Vale. Receita Federal aceita, você bota no imposto de renda, tá bom? Já tem Bolsa de Futuro. Então, é um ativo como outro qualquer. O processo ainda é complicado, mas cada vez mais está evoluindo esse processo, porque hoje em dia você ainda não compra um cafezinho com Bitcoin, porque o processo é muito mais caro do que propriamente o valor do cafezinho. Então você paga um uísque com o valor do cafezinho, não vale a pena, tá bom? Mas vocês têm que entrar nisso. É processo, é nova, é uma nova era, tá? É uma mudança de era que a gente está vivendo. Muitas coisas foram faladas aqui, que vocês precisam, e eu vejo muitos, que nem eu, né? Cinzas, tá? Que precisam estar, porque a gente vai viver mais, pessoal. A gente vai chegar, eu pelo menos espero chegar aos 100. Eu tenho um amigo ali que diz o seguinte, ele está procurando médicos jovens, o Mauro, está procurando médicos jovens, por quê? Porque se ele pegar médicos velhos, vão morrer mais rápido que ele. Então, ele vai viver mais, ele quer médico jovem. Tá bom? É isso aí. Tomás, faz o closing. Microfone. Bem, eu queria agradecer muito aos dois painéis de hoje de manhã, falando do tema que eu ontem, na abertura do nosso fórum, eu disse que era o assunto que faria diferença no Brasil para os próximos 20, 40, 100 anos. É
efetivamente o empreendedorismo, a mudança da mentalidade do jovem brasileiro, que deixa de lado o emprego seguro, que, pelo que diz o meu amigo Carlos Mário, eu fui membro do conselho da IdeiasNet, só para dizer. Mas o que disse o Carlos Mário, não vai ter mais emprego, não é? Você tem que se reinventar. E acho que a cultura brasileira hoje realmente está voltada para o empreendedorismo. E o Rio de Janeiro, volto a dizer, tenho ouvido, quer dizer, eu falar, dizem que eu sou muito otimista e muito idealista, e sou mesmo, mas acredito nesse otimismo e nesse idealismo, e não tenho a menor dúvida de que o Rio de Janeiro vai fazer a diferença nesse setor do empreendedorismo e na mudança que o Brasil vai viver por esses próximos anos. Mas, antes disso, precisa um ponto que eu enfatizei ontem no evento: formação da poupança privada de longo prazo. Privada de longo prazo. O Brasil é sequestrado, os brasileiros têm a sua poupança sequestrada pelo governo. Somente através de um novo modelo previdenciário, formador de poupança privada de longo prazo, é que teremos essa oportunidade de nos transformarmos. Quando presidente da CVM, eu criei um grupo de trabalho da reforma da Previdência e recebi uma ligação do secretário executivo do ministro da Fazenda, que era Fernando Henrique, e ele me questionando por que eu estava na CVM criando um modelo, uma discussão sobre previdência. Eu falei, se não houver poupança privada, não temos mercado de capitais. Hoje, eu fui o fundador, Paulo é meu presidente do conselho, do Codemec, que eu chamo a startup do mercado de capitais brasileiro. O mercado de capitais brasileiro vai ser o grande instrumento de alocação de poupança no país, mas precisamos antes ter a poupança. Muito obrigado. Agora encerramos o painel e tem um almoço. Cada um. Aos participantes, informamos que teremos um intervalo para o almoço agora. Olha, só uma sugestão. Eu fiquei aqui na fila, mas meu amigo Tomás fez essas considerações. Eu vou aproveitar o embalo. Eu gostaria de sugerir que vocês... eu sou egresso do BNDES, me aposentei pelo BNDES, parabéns pela nossa colega. Uma das vantagens da gente se aposentar, ficar um pouquinho nos conselhos, é ter uma visão geral. Eu sinto que talvez fosse bastante produtivo se vocês se organizassem, talvez o Carlos, que é bastante imaginativo, fazer um instituto, eu estou bolando uma coisa dessas também, para disseminar essas ideias no ensino médio. No ensino médio das empresas técnicas, públicas, desde o Santo Inácio, no ensino médio, até o colegial de outras escolas. Por quê? Porque as universidades todas são esquerdistas. Vocês sabem disso. Todas as universidades públicas, se tivesse, vocês vejam o nosso universo, isso aqui é nirvana, é música que nós estamos ouvindo. Se nós tivéssemos aqui uns estudantes, vocês estavam sendo, se tivesse black bloc aqui, vocês estariam sendo apedrejados, porque isso aí é exploração do homem tudo pelo homem. Exploração do homem. Eu fiquei com medo de levar a facada na barriga também, igualzinha. Quando eu fui falar da robótica, fui lá na Estácio, em vários lugares, e imagina nas outras universidades. Pois é, Estácio, que é privada. Imagine se você fosse no UFRJ. Você quer que é isso, companheiro? Começa assim. Então, é o colegial, é o ensino médio, porque pega a pessoa ainda com chance de aprender matemática. Nós não podemos esquecer que as estatísticas variam, mas 60% dos votantes brasileiros são analfabetos funcionais. Isso é uma estatística do IBOP que o Montenegro simplesmente retirou porque não interessava ao PT. A pessoa até lê,
mas depois de um parágrafo não entendeu o que leu, ele não tem vocabulário. Essa pessoa vota e vocês vejam o dilema que nós estamos tendo agora. Se vencer uma corrente contrária a isso tudo, vão continuar os gênios indo para fora e nós vamos nos atrasar, porque o Estado, as coisas são feitas por leis. Eu sou advogado também, além de ser engenheiro. Eu vi como é difícil. Depois, principalmente dessa Constituição, não há mais segurança jurídica. Você, pelo social, você justifica, que um juiz justifica fazer uma injustiça, mas uma justiça social. O nosso sistema de patentes, patente é importante. Se não fosse importante, o Trump não estava hostilizando tanto o chinês que rouba as tecnologias. Então, colegial, gostaria que vocês se organizassem, fizessem essas palestras. Talvez o Tomás pudesse fazer uma extensão, mas não coloca real money, não. Mercado de capitais tinha que ser, no meu entender, mercado de recursos. Falou em capital, é o Marx, é capital, é um problema. Money, isso é conspiração dos Estados Unidos para escravizar o Brasil. É uma lavagem cerebral, uma religião. Senhor, Então, nós gostaria registramos que a vocês contribuição, fizessem mas em função do adiantado da hora, nós de fato precisamos Muito obrigado. encerrar aqui. Nós retornaremos na parte da tarde. Não antes, é claro, de estender os agradecimentos aos nossos painelistas, por gentileza, pedir também que se posicionem para uma fotografia.